Nós, como médicos, somos treinados para sermos perfeitos, para não cometermos nenhum erro e muitas vezes esse perfeccionismo acaba nos atrapalhando ao longo da nossa carreira. Como que o perfeccionismo pode atrapalhar a vida e a carreira do médico? Tudo certo em a gente fazer as coisas de uma maneira o mais correta possível, tentar ser o mais perfeito possível, mas ninguém chega à perfeição sem treino, ninguém chega à perfeição sem aprender com os erros. E esse é o grande problema do perfeccionismo. Quando a pessoa é perfeccionista, a gente acaba muitas vezes não saindo da nossa zona do conforto, não abrindo nosso leque de oportunidades, de desenvolver novas habilidades, porque a gente tem medo de errar. A gente se frustra com o erro e a gente acaba muitas vezes travando e impedindo os nossos aprendizados e a nossa evolução. Esse é o problema quando a gente é muito perfeccionista. Vou trazer aqui um exemplo muito fácil, que vai ficar muito claro para você, colega médico, por que às vezes o perfeccionismo nos atrapalha. Por exemplo, quando a gente começa a querer expor a nossa figura, né? Nos vídeos, por exemplo, a gente quer começar a fazer marketing médico e a gente tem muito medo da imperfeição. Às vezes você grava um vídeo e aí você olha para ele, você vê um defeito físico, você vê a sua roupa que não está bem ajustada, a iluminação que não estava tão boa, e aí você vai guardando vários vídeos e às vezes acaba não postando nunca e nunca saindo às vezes da zona do conforto por medo da exposição, por medo da imperfeição, pelo medo de receber críticas. Então o perfeccionista, ele tem muito essa questão de querer que as coisas estejam muito corretas. E quando a coisa não sai completamente correta, a frustração porque as coisas não estão perfeitas, o medo de errar, de que as coisas não saiam perfeitas, tudo isso vai fazendo com que a gente acabe desenvolvendo algumas travas e que nos impedem muitas vezes de fazer as coisas. Então é importante que nós, mesmo que a gente busque a perfeição, então está tudo certo, está correto que a gente queira ser perfeito, que a gente queira chegar em um momento em que as coisas estão completamente corretas, bem feitas, mas muitas vezes o medo da imperfeição nos atrapalha a nossa evolução. É esse o aprendizado que eu quero trazer para você, colega médico. Eu sei que você, assim como eu, sempre a gente quer fazer o melhor, mas cuidado com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo faz com que a gente vá muitas vezes estreitando os nossos limites, a gente vai fazendo com que a gente não evolua porque a gente tem medo de errar, a gente se frustra com o erro e às vezes a gente está tão frustrado com o erro que a gente cometeu, com aquele detalhe bobo, detalhes às vezes que não têm importância para o todo, detalhes que não vão ser aquilo que vão nos levar a realizar uma tarefa, a entregar algo no prazo. Então, por exemplo, quando a gente organiza uma palestra, quando a gente organiza uma aula, muitas vezes a gente fica tão focado em detalhes, e isso nos atrapalha, por exemplo, da gente poder realmente entregar a tarefa no prazo, a gente fica estressado, preocupado, e isso faz com que o nosso desempenho muitas vezes não seja tão importante. Às vezes a gente fica parado ali num slide, numa frase, em algo que não está legal, mas o que interessa, a lembrança que as pessoas vão ter é da entrega que você fez, é do foco que você estava ali, não é daquele detalhe, aquele errinho que você cometeu. E aí é óbvio que se você for fazer uma entrega, por exemplo, para um TED Talk, você vai ter treinado muitas vezes, errado muitas vezes, se exposto a várias audiências, até que você chegue àquele momento em que você realmente precisa estar perfeito. Então, muitas vezes a perfeição, esse excesso de vontade de ser perfeito, o perfeccionismo, nos atrapalha porque eu não quero errar nenhuma vez. Então eu não tenho esse aprendizado. Então, para você que é perfeccionista, entenda que muitas vezes o detalhe excessivo nas coisas nos atrapalha, a gente fica obcecado pelos detalhes, isso nos atrapalha. Muitas vezes a gente, para não cometermos erros, para não nos sentirmos frustrados, muitas vezes a gente deixa de tentar, deixa de inovar, e a alma da inovação é a gente aprender com os nossos erros. Então, nós não podemos querer ser perfeitos em tudo, porque aí nós vamos estar tirando a oportunidade do aprendizado. E isso é a coisa mais importante para aquelas pessoas que entendem que existe beleza também na imperfeição. A imperfeição nos leva ao crescimento. E muitas vezes, se a gente não abre espaço para o erro, a gente também não abre espaço para o nosso crescimento. Então você imagine, a gente está falando, por exemplo, sobre marketing médico, eu quero ser perfeito, eu não quero errar, eu não quero, você nunca vai começar.
Então, a perfeição muitas vezes nos impede de começar. E dentro da inovação tem uma frase que fala muito sobre isso, que é: se você for perfeito, se você esperar para estar perfeito demais as coisas, você já vai estar fazendo uma entrega tardia, você vai estar sendo o último a estar colocando aquele assunto em pauta. Então tem muito essa questão do timing. E o timing, ele não combina muitas vezes com a perfeição. Em marketing, em notícias, por exemplo, isso é muito claro. As pessoas não estão focadas no cenário, não estão focadas... O seu vídeo pode não estar perfeito. O que interessa é a entrega, o recado que você traz para as pessoas. Então entenda, colega médico, que buscar a perfeição, perfeito, está tudo certo. Buscar a perfeição, a gente tem que buscar a perfeição. Mas agora não pode o perfeccionismo nos travar, o perfeccionismo nos atrapalhar da gente dar os primeiros passos, o perfeccionismo nos atrapalhar da gente errar naquilo que a gente pode errar, treinando para que a gente possa chegar a executar as coisas da maneira mais perfeita possível quando isso for necessário. Então fica aqui o recado. Busque a perfeição sim, mas não seja perfeccionista no tempo todo, naquilo que você precisa, muitas vezes, trazer a imperfeição para o dia a dia. Por quê? Porque a imperfeição faz parte. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e a gente vai errar muitas vezes e a gente tem que entender que isso faz parte. Por mais que eu me esforce para atender bem todas as pessoas, tem dias que eu não estou bem e que eu não vou ser perfeito. Faz parte, eu sou um ser humano. Que sejamos mais condescendentes com a gente mesmo, que a gente perdoe as nossas imperfeições e que a gente saiba conviver com isso e que isso não nos atrapalhe. Esse é o recado que eu queria trazer para você hoje, médico. Se você sofre com perfeccionismo, você não precisa ser perfeccionista, embora você queira buscar a perfeição. Dê espaço para o erro, dê espaço para o treinamento, que isso com certeza vai abrir espaço para a inovação e para o desenvolvimento de novos aprendizados e habilidades que vão ser fundamentais para quando você realmente precisar ser perfeito. Meu nome é Carlos Eurico, sou médico, empreendedor, palestrante, autor de alguns livros exatamente sobre esses temas e que estou aqui sempre trazendo conteúdo relevante para você, colega médico. E se você curte esses conteúdos, não deixe de divulgar aí o meu material, me ajude a chegar a mais colegas médicos que precisam aí ser evangelizados, né, nesses assuntos de gestão, empreendedorismo e inovação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.